Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 8 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 8 vai trazer como título a atualidade dos dons ministeriais. A importância de estudar os dons ministeriais se deve à necessidade de identificar a vocação de cada cristão, levando em conta que o chamado é para todos os salvos, o objetivo é o de servir o reino e a glória exclusiva de Deus, que é o único que chama e comissiona. A fixação de uma hierarquia nos dons ministeriais tem despertado o interesse de alguns que, a si mesmo, atribuem o dom que mais lhe fascina, correndo o risco de serem expostos e caírem no desprezo se não vierem a produzir frutos dignos do cargo que assumem. A distribuição dos dons ministeriais. A concessão do dom ministerial é uma prerrogativa de Deus. O cristão não é o que ele quer ser, ou tem o dom que ele quer ter, mas o que Deus lhe concede na intensidade que convier ao Senhor. Vários podem receber de Deus o mesmo dom ministerial, mas alguns frutificam mais que outros por serem mais capacitados. Entre os apóstolos, houve alguns que foram mais influentes e produziram mais, como por exemplo o apóstolo Paulo, Pedro, João. A vocação e o chamado ministerial. Segundo Elias Torralbo, a vocação tem a ver com a percepção interna que o crente tem ou deve ter a respeito daquilo que Deus espera dele, no que diz respeito a um trabalho específico a ser desenvolvido. Para Torralbo, Deus chamou todos os cristãos. Não existe uma classe especial de chamados. Torralbo, citando Harvey, concorda que o chamado é uma convocação para deixar uma coisa em direção à outra. Foi isso que fizeram os apóstolos quando foram chamados por Jesus Cristo e tem sido assim em toda a história da igreja. O reconhecimento e confirmação do chamado. Nem sempre a liderança da igreja reconhece o verdadeiro chamado ministerial de alguém. Há os que são separados por algum líder para determinar dos cargos ministeriais, mas com o passar do tempo, observa-se que seu chamado é para outra função, para função diferente. Os apóstolos estavam convencidos de que o ministério da palavra era uma exclusividade deles, mas quando separaram os 7 diáconos para servirem às mesas, logo descobriram que Estevão era um poderoso evangelista e profundo conhecedor das Escritura Sagrada, enquanto Filipe, não menos que Estevão, irrompeu com um trabalho de evangelismo em Samaria que impactou a cidade com um avivamento. O propósito dos dons ministeriais. O aperfeiçoamento dos santos. Fica evidente, quando Paulo destaca a finalidade dos dons ministeriais, que o chamado é para todas as pessoas e não para uma classe privilegiada de santos, ao dizer que o propósito é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Logo, o ministério é para todos, assim como é o chamado, mas levando-se em conta que não só há diversidade de ministério, como também há diversificação de atividades ministeriais dentro do mesmo ministério. Atividades ministeriais diferenciadas. No tocante ao aperfeiçoamento dos dons dos santos, é possível a cada cristão detectar suas inclinações para os mais diversos tipos de atividade dentro do ministério. Assim, por exemplo, dentro do ministério pastoral, há os que se desenvolvem nas funções de aconselhamento,
outros na área de libertação e cura interior, outros se inclinam para o ensino bíblico e por aí vai. Mas, como diz Torralbo, Deus imprime no interior de cada cristão o desejo e a inclinação para uma tarefa específica, por meio da qual este tem a oportunidade de tornar-se participante da obra que ele está realizando na terra, para a edificação do corpo de Cristo. Assim como os problemas oriundos do pecado são complexos, também são as soluções para eles através do corpo de Cristo, que é a igreja. Daí vem o provimento divino ao equipar sua igreja dos dons espirituais e ministeriais, conferindo ao crente a habilidade de penetrar nas profundezas do interior humano, onde estão os quartos escuros, determinantes do que ele exterioriza em suas ações e palavras. A cura, por meio da confissão e oração, libera o crescimento para patamares espirituais cada vez mais altos na área do reino, para atender a demanda de uma sociedade doente da alma. A aplicação atual dos dons ministeriais. Apóstolo são os que tiveram a responsabilidade de estabelecer as doutrinas da igreja. Percebe-se que essa tarefa foi dada aos 12, escolhidos diretamente e pessoalmente por Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo. Paulo fala de alguns que ele chamou de falsos apóstolos, que visitavam as igrejas da Ásia, ensinando os irmãos a guardarem os mandamentos cerimoniais da lei, que já tinha sido prescrito com a vinda de Jesus. Mas o chamado para o apostolado, como para os outros ministérios, pertence a Deus, não competindo ao interessado denominar-se apóstolo por mera vaidade. Profeta, diferentemente do dom de profecia, que é a proclamação instantânea da mensagem recebida, o profeta no Novo Testamento acumula os dons da palavra da ciência ou do conhecimento e o da palavra da sabedoria, que são os dons de revelação, e consiste em saber por revelação algo que aconteceu ou está acontecendo, está ciente, assim como a revelação de algo que vai acontecer, tudo com clareza e absoluta segurança. Evangelista. Esse ministério se caracteriza basicamente pela proclamação da palavra e é normalmente acompanhado de sinais e prodígios e maravilhas. Não é comum um evangelista se deter no mesmo lugar por muito tempo. Logo, é enviado para diferentes lugares pelo poder do Espírito Santo. Assim acontecia com Filipe. Pastor é o título mais abrangente nesses dias. Há muitos apóstolos que são chamados de pastores, assim como há profetas, evangelistas e mestres com esse título. Mas o pastor, por chamado ministerial, dedica-se a cuidar do rebanho e mantém estreito relacionamento com suas ovelhas. Como dizem, tem cheiro de ovelha. Mestre, comumente chamado de pastor, o mestre tem profunda inclinação pelas profundidades bíblicas, porque Deus lhe concede maior amplitude na compreensão da palavra para ser compartilhada. Em regra, o mestre tem pouco sucesso quando pastoreia. A experiência ensina que há pastores que não sabem ensinar e é fraco nas pregações, mas suas igrejas explodem em crescimento. O inverso acontece com os mestres. Mas isso não significa que não haja bons pastores que também são bons mestres. Os dons ministeriais hoje são tão necessários quanto foram no início ao longo de toda a história da igreja. Mas a vocação e o chamado para qualquer deles são exclusivos de Deus e não da vontade de homem algum. A preocupação com títulos ministeriais tem ensejado que alguns se declarem apóstolos, bispos, profetas e pastores sem a genuína convicção do chamado, sem a humildade para servir e ainda desprovido de fruto que justifiquem o título. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 8. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.